Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês aquela famosa lista de leitura que todo mundo gosta de fazer. Sim, 12 livros para ler em 2022. Bom, antes de começar a apresentar a lista para vocês, deixa eu dar um aviso que eu já fiz uma outra lista aqui também para 2022 que eu apresentei ontem. Pois é, aquela lista criada aqui pelo canal Jubileu Literário, onde eu faço uma seleção de livros que aqui, nesse ano, estão fazendo aniversário de uma década ou mais de lançamento. É uma lista também bem bacana, recheada, claro, com esses 10 títulos que eu comentei. E sim, digamos que a gente vai fazer então um certo complemento, né? Os 10 de ontem, com mais os 12 de hoje, e faremos então um montante de 22 títulos a serem lidos aqui em 2022. Portanto, deixo o link aqui em cima para você dar uma olhada e conferir quais são os outros 10 livros que eu pretendo ler aqui também neste ano. Bom, vamos agora para a listinha principal de 12 livros para ler por aqui nesses próximos meses. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar aqui para vocês, claro, literatura brasileira, porque precisamos valorizar o que é nosso e, principalmente, ir atrás de escritores que a gente não conhece muito bem, fugir daqueles medalhões. E sim, na verdade, essa escritora aqui já apareceu algumas vezes aqui no canal, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não a conhece. Eu me refiro a Júlia Lopes de Almeida, aqui com A Intrusa, uma história que tem, com certeza, um cunho romântico, porque foi escrito há um tempinho considerável, né? Lá pela banda de 1908, se eu não me engano. A data certa vai aparecer aqui embaixo. Bom, temos aqui uma história que, sim, me parece bem naquela pegada do romantismo. Olha só o que diz aqui a sinopse na orelha. Argemiro, um advogado viúvo, jovem e rico, precisa de alguém para cuidar da casa e de sua filha Glória, que mora com os avós e o visita aos fins de semana. Então, coloca um anúncio no jornal e a jovem Alice se candidata. Antes de contratá-la, ele coloca a regra de não se verem, afinal, prometer à esposa que não casaria outra vez. Apesar de sua sogra não gostar da situação por querer manter viva a memória da filha, a governanta vai colocando tudo em ordem e conquistando as pessoas, inclusive Argemiro, que mesmo sem vê-la, é cativado pela influência da moça na casa e em sua vida. É uma história romântica, com certeza. Uma literatura que deve ser bem tranquila de ser feita, porque é um livrinho rápido. Temos apenas 208 páginas. Tranquilamente dá para fazer essa leitura aqui e conhecer um pouco mais de Júlia Lopes de Almeida, que, como comentei, já havia lido alguns textos dela, principalmente contos. Acho que foi 2 anos atrás ela participou do Mês do Terror, com alguns continhos horrorosos, de puro coisas macabras. Vamos resumir assim, né? Tem um título que eu gosto bastante que se chama Os Porcos, que é sensacional. Eu nunca me esqueci da sensação que eu senti quando li aquela pequena história deliciosa e pavorosa. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida nesse conto, ou o que eu falei a respeito desse conto para ser mais preciso. Mas de qualquer forma, pode ir atrás do texto de Júlia Lopes de Almeida, que ela sim tem uma boa pegada. Bom, no segundo livro, se antes eu estava falando que precisamos conhecer novos autores da nossa literatura, também tem um outro ponto interessante, que é o de medalhões e lá de fora, que agora eu me refiro, que a gente só fica nos seus classicões, ou seja, nas suas obras-primas. Mas e os outros livros? Por que a gente não vai atrás? Então, exatamente aqui o meu ponto para apresentar como leitura aqui para os próximos meses. Bom, eu me refiro a George Orwell, aqui com A Filha do Reverendo. Obviamente, um escritor para lá de badalado e conhecido porque escreveu 2 grandes obras, 1984 e também A Revolução dos Bichos. Mas e os outros livros que ele fez? A gente conhece? Ouve falar? Não, com certeza não. Então, esse é o caso aqui interessante. Olha o que diz aqui a sinopse. A Filha do Reverendo é um romance baseado em experiências pessoais de Orwell como morador de rua na Londres dos anos 30. Autor de 1984 e A Revolução dos Bichos, descreve minuciosamente a vida dramática do sem-teto, sem esperança e também de uma moça sem memória.
Dorothy Harry, filha única de um pastor autoritário e egoísta. Com suspense e surpresas, a obra, publicada pela primeira vez em 1935, retrata a realidade eterna da miséria. Eu acho que o contexto aqui inicial da história me parece bastante interessante e, claro, estou curioso. Só que, aqui, folheando, até eu não tinha percebido isso antes, caramba, o tamanho da fonte que temos aqui é quase minúscula. Rapaz, é muito pequenininha. Eu não tinha reparado nisso. E o livro tem, que me parecia fácil de ser lido, né? Pois só tem 236 páginas, você encontra a palavra fim ali. Mas o tamanho dessa letra a gente pode multiplicar por 3, exatamente esses 236. Ou seja, vai muita fumaça aqui para a leitura desse livro. Mas mesmo assim eu acredito que será uma boa diversão, porque o autor é famoso. Para falar a verdade, confesso para vocês, eu ainda não li 1984, não li também A Revolução dos Bichos, mas vou começar por um grande autor através de uma obra um pouquinho menos conhecida, A Filha do Reverendo. E também começar a sanar esse pequeno deslize, né? Não ter lido nada de George Orwell realmente é uma grande mancada. Mas passo a pergunta para vocês. Vocês gostam de ir atrás de outras publicações dos medalhões? Ou vocês preferem ficar assim apenas em suas obras-primas e tá bom? Bom, aqui no terceiro livro que eu quero ler nos próximos meses, cai naquele problema, digamos assim, nem sei se é um problema exatamente, mas naquela situação, talvez, né? Onde você conhece um certo autor, tá pensando em ler alguma obra dele, mas fica empurrando. Tipo, você tem um monte de coisa para ler, né? Então deixa para depois esses outros autores, né? Mas um dia você acaba descobrindo que esse referido autor, que você tinha ideia de ler alguma coisa, faleceu. Aí você fica com aquela sensação, caramba, eu podia ter conhecido as obras dele ainda em vida, ou seja, ler um produto dele, ficar naquela expectativa, o que ele pode escrever de melhor do que isso? Ou não, né? Será que essa porcaria que ele vai repetir em próximas publicações? Mas você perde essa sensação do artista ainda vivo e fica com aquela meia frustração, caramba, por que eu não li antes? Né? Bom, é o caso então aqui dessa escritora espanhola, Almoneda Grandes, aqui com As Idades de Lulu. Infelizmente, a escritora espanhola faleceu em novembro de 2021 e, de novo, eu fiquei nessa situação. Esse livro dela, eu já havia comprado acho que há uns 2 anos, está parado na minha estante, esperando exatamente uma oportunidade de entrar numa lista de leitura. Pois é, perdi o feeling, perdi a oportunidade de conhecer sua obra ainda com ela viva. Enfim, para quem não conhece, é um título super famoso. Está aqui na sinopse. Aos 15 anos, Lulu sucumbe aos atrativos de Pablo, amigo de seu irmão mais velho. Durante anos, ela vive de lembranças do homem que despertou sua sexualidade. Quando Pablo volta a fazer parte da sua vida, os dois criam um mundo onde o desejo corre solto, mas que se revela perigoso e acaba se tornando um verdadeiro inferno. Pois é, na verdade, essa obra ficou super conhecida pela carga erótica que ela possui, daquelas que o pessoal às vezes lê e fica torcendo o nariz. Realmente não sei se isso aqui tem um certo exagero ou não, é o que eu vou conferir, é o que eu queria conferir antigamente, mas fiquei adiando. Mas enfim, vou começar então a obra aqui da Grandes de maneira um pouquinho atrasada, infelizmente. Ela publicou outras coisas, mas parece que apenas essa obra realmente teve aquele impacto que ganhou, né, o grande público. Aliás, foi adaptada também ao cinema, filme que eu também não assisti ainda, mas não importa. O que vale é conhecer também mais o original primeiro. Mas eu pergunto para vocês, vocês caem de vez em quando nessa maracutaia que vocês ficam com essa sensação meio que dolorida, até tipo, caramba, por que eu não li antes esse autor, antes de ele falecer? Agora, aqui no quarto livro da lista, vamos à literatura oriental, que é sempre interessante da gente visitar. Bom, temos aqui um título também, digamos, de uma certa polêmica, mas no caso, especificamente, talvez, esquecido porque um outro autor meio que tomou as rédeas. Vocês não entenderam direito? Bom, eu me refiro aqui a um autor premiado com o Prêmio Nobel de Literatura. Aliás, foi o primeiro japonês que foi laureado com o Nobel de Literatura. Eu me refiro então aqui a Yasunari Kawabata. Será que eu acertei o nome dele? O título A Casa das Belas Adormecidas. Acertei ou não assinei? A Yasunari Kawabata, acho que eu falei certo mesmo. Bom, título interessante aqui, situação curiosíssima de
digamos, um bordel, onde temos as moçoilas lá disponíveis para os clientes, mas com uma certa curiosidade, né? Quando se vai ao local, digamos, desfrutar do que tem de bom por lá, você encontra as mulheres adormecidas, literalmente por causa disso. Existe aqui esse título interessante também, e você fica, ué, como assim? Não entendi. Pois é, e um dos cidadãos ali, ele vai lá frequentar a casa e acaba se apaixonando por uma dessas moçoilas ainda adormecidas. Coisa curiosa, né? Bom, mas o que eu tinha falado antes, que serviu que outro autor meio que se aproveitou da ideia. Bom, eu me refiro a Gabriel Garcia Marques, que escreveu Memórias das Minhas Putas Tristes. E o Gabriel também é laureado com o Prêmio Nobel. Não é só curioso, mas ele se baseou um pouquinho aqui no conceito inicial e também fez quase a mesmíssima coisa no começo aí, então, do seu livro, porque lá tem um personagem que tem 90 e tantos anos, né, e quer meio que já preparar a sua morte, coisa assim, né, que quer ter uma noite com uma virgem. Só que, quando ele, enfim, consegue arranjar, através lá de uma senhora que trabalha nesse ramo, né, ele acaba descobrindo que a contratada, digamos assim, né, lhe foi oferecida ainda dormindo, e ele meio que fica mais apaixonado por ela do que qualquer outra coisa que ele queira fazer com. Enfim, os dois artistas se basearam no mesmo princípio. Sim, um cunho um pouquinho agressivo no começo, mas o que importa, na verdade, é a história meio que romântica que vai despertando dessa possibilidade que meio que começou apenas na base do sexo, né? Sexo fácil, digamos assim. Mas a coisa fica complicada e muito difícil porque entra o amor na jogada. Quero ver então como é que é essa história aqui. Claro, a pegada da literatura oriental com certeza é completamente diferente lá do Gabriel Garcia Marques, né? Outras coisas. Bom, enfim, estou curioso realmente. Tem um texto aqui que é interessante, olha só. Completamente fora de si, o velho Iguchi esquecera que a garota era a oferenda ao sacrifício e procurou com o pé as pontas dos pés dela. Somente ali ele ainda não havia tocado. Os dedos eram longos e moviam-se graciosos. As articulações, de modo semelhante ao dos dedos das mãos, ora se dobravam, ora se desdobravam, o que já não bastava para exercer em Iguchi a forte sedução de mulher misteriosa. Textinho bastante interessante por aqui, com certeza. Tem um certo lirismo ali também, né? Enfim, quero sanar a minha curiosidade a respeito aqui dessa obra que inspirou outro autor também super famoso. Bom, e falando em famoso, esse livro aqui, o quinto da lista, com certeza tem aquela situação onde o cidadão muda de profissão e fica mais famoso do que era antes. Ou, enfim, fica famoso. No caso, esse escritor específico aqui, durante um bom tempo, ele fazia lá suas publicações, mas digamos que ele não ganhou grande público, mas quando ele resolveu mudar de carreira e se tornou um músico e compositor, já que ele escrevia, né? Aí sim, todo mundo ficou sabendo dele. No caso, esse autor aqui, ele escreveu uma peça muito interessante, uma canção, né? Que muita gente considera até que ela é super antiga, mas na verdade é bem recente, porque ele não é tão antigão assim. Bom, eu me refiro a Leonardo Cohen, aqui com A Brincadeira Favorita. E você pode me perguntar, quem é Leonardo Cohen? Bom, ele escreveu aquela famosíssima música chamada Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Será que eu acertei o baixo dele? Não, com certeza não, né? Mesmo que a minha voz esteja grave agora, ela não é tão grave assim não, pessoal. Ela tá grave porque eu acabei de acordar. Enfim... Uma música que todo mundo conhece, todo mundo gosta de ouvir, já foi interpretada por dezenas de pessoas. E é a composição dele. E ele ficou mais famoso fazendo essa música do que escrevendo. E também é o caso daquela pessoa que falece, aí você fala, caramba, descobri alguma coisa interessante dele. Quando ele faleceu, eu descobri que ele escrevia, ele era um escritor. E fui atrás então de A Brincadeira Favorita, que também está parada na minha estante já há um bom tempo e agora finalmente entrou aqui numa lista de leitura. Aqui não tem sinopse aqui na quarta capa, tem apenas uma extração de um texto aqui de dentro. E na verdade eu vou ler esse livro aqui na base da pura curiosidade. Eu não quero nem saber qual é a história, não importa. É o tiro no escuro realmente, eu gosto de fazer isso com alguns livros. Apenas compro, deixo ele embaladinho até o momento de ser lido e não quero saber o que eu vou encontrar ali dentro. É um tipo de uma leitura misteriosa, digamos assim. É o que eu vou fazer então com A Brincadeira Secreta de Leonardo Cohen. Gosto
dessa música, principalmente, né? Hallelujah. E ela tem um espírito que meio que encanta a gente. Agora, será que ele conseguia fazer isso na sua literatura? Esta é a minha proposta, esse é o meu desafio. Será que ele fazia? Ou será que realmente quando ele mudou de ramo, aí sim, ele acertou os corações das pessoas? Pode ser que sim, pode ser que não. É o que eu vou descobrir depois. Agora, com o 6º título que eu pretendo ler nos próximos meses, vamos a um gênero que eu gosto bastante. Ficção científica, que eu acho sensacional, uma das melhores formas narrativas de fisgar o leitor e enfeitiçá-lo. Para o bem, vamos combinar. Bom, eu me refiro aqui também a um cara que é super clássico dentro do gênero da ficção científica, Arthur C. Clarke, aqui com Encontro com Rama. Pois é, uma obra super conhecida dele, que aliás vai ter uma adaptação que eu não sei, eu realmente não lembro agora se vai ser um filme ou vai ser uma série. Eu acho que vai ser a série, né? Se é que já não saiu, não sei. Agora eu estou meio em dúvida. Realmente eu esqueci de dar uma pesquisada a respeito disso. Mas o que importa, sim, um clássico aqui do autor. E temos uma questão bastante interessante aqui, que de vez em quando isso vem à mente, né? Vem à voga, na verdade, pra gente, que a gente fica ouvindo muito nos noticiários. Claro, aqueles noticiários que ficam exagerando, né? Dando medo nas pessoas ao redor do mundo todo. A questão aqui da história é que um dia, um certo asteroide acertou a Terra e devastou uma boa parte dela. Claro que os cientistas ficaram preocupados em se prevenir de novos desastres assim dessas magnitudes. E passam-se algumas décadas e realmente vem outra pedra gigante para cima da gente e pode acabar de vez com o planetinha. Uma missão então é mandada, astronautas vão lá e lá pelo caminho descobre que aquela pedrinha grandinha, o tal do meteoro, não lá é muito bem esta coisa. Tem outras coisas envolvidas por ali. E aí que está a graça exatamente dessa história. E também entrando naquele ponto que talvez não estejamos sozinhos no mundo. Bom, eu estava dizendo que ficção científica é uma das grandes formas literárias justamente porque faz a gente pensar, literalmente. O truque da ficção científica é trabalhar alguma coisa da natureza humana, das nossas necessidades, se valendo de uma história completamente fantasiosa que se passa no futuro e tem muito tecnismo. Uma grande sacada que faz as engrenagens da nossa cabeça funcionarem, porque a mensagem não é passada diretamente, porque essa é a pior porcaria que um escritor pode fazer, querer, não, eu preciso passar uma mensagem, e ele passa ela literalmente. Quando você faz isso, você estraga o seu texto, porque a pessoa lê e no máximo ela vai dizer, eu concordo, você está certo. A pessoa não pensa. É na ficção científica que conta uma certa temática através de uma metáfora ou alguma engenhosidade muito interessante e faz com que a gente pense, caramba, essa coisa que está dizendo aqui, eu sinto isso ali na rua, ao lado, no meu vizinho, aquilo acontece aqui do lado, ou dentro da própria família do sujeito leitor. E caramba, ele começa a pensar. É isso que faz a boa literatura, fazer com que a gente pense, faça reflexão do texto, a gente perceba o que está ali na entrelinha. Ficção científica é um dos melhores gêneros que trabalha exatamente com essa proposta, pegar a cabecinha do leitor e fazer com que ela engrenagens se movimentando. Aqueles livros que passam aquela mensagem direta sempre são uma idiotice, mas sim, eu gosto do gênero bastante. Recomendo então Arthur C. Clarke aqui com Encontro com Rama, que aliás também tem um livro que é uma continuidade aqui dessa história, se eu não me engano. Eu pergunto para vocês, vocês curtem ficção científica? Vocês concordam com essa minha teoria maluca que ficção científica faz as pessoas pensarem e outros tipos de comunicados diretos é uma bela de uma perda de tempo? Sim ou não? Agora, tentando aqui com o 7º livro amenizar aqui o papo, né, não ser tão crítico, né, como fui no livro anterior, vamos a uma coisa mais leve. Aliás, a proposta desse livro aqui é enfática, ele se autodenomina um romance cômico. Pois é, olha só que coisa curiosa. Aliás, até o título é interessante. Olha só, Gastaria Tudo com Pizza, escrito por Pedro Duarte, que se propõe realmente ser algo engraçado. A capa também até você pode perceber que tem uns grafismos interessantes, onde você pode perceber um homem segurando uma máquina de escrever, coisa bem antiga. Bom, olha o que diz aqui a sinopse na 4ª capa.
o universo trabalhou duro durante um tempo incalculável, até mesmo para ele, o próprio inventor do tempo e das calculadoras, não se divertir com um pouquinho de caos de vez em quando. Por isso fica quase feliz, porque feliz por completo seria exagero, quando anomalias como Bob, que se chama Bernardo, mas é conhecido como Bob, inventam algo capaz de fazê-las viajar pelo espaço-tempo, uma máquina de escrever azul bebê que é acionada por um palavrão, por exemplo. A sinopse aqui é completamente amalocada, claro. Está tentando fazer graça com um jogo de palavras. Será que é essa mesma batida que a gente vai encontrar em toda a obra aqui presente? Que, aliás, é fácil leitura, porque só tem 220 páginas. 220 páginas. Tranquilamente a gente lê isso aqui quase numa sentada, num belo sabadão, sem muito esforço. Mas eu estou curioso para saber se realmente tudo isso aqui tem aquela pegada realmente engraçada que se propõe, porque está escrito aqui, é um romance cômico ali no catálogo, pois é. Bom, eu confio também no livro porque a editora é a Pipoca e Nanquim, e eles sempre fazem uma curadoria muito interessante. Eles nunca colocam umas obras muito mequetrefe no mercado, não. Eles sempre trabalham algo que é interessante. E eu confio sim no gosto do pessoal da Pipoca e Nanquim. Estou muito curioso a respeito desse livro que se propõe, como eu disse, engraçado, desde a largada. Bom pessoal, antes de mostrar para vocês o próximo livro a ser lido nos meses seguintes, deixa eu fazer aquele rápido jabazinho e não precisa pular o vídeo porque vai ser bem rápido. Na verdade o esquema é de sempre. Para todos os títulos que eu estou apresentando por aqui, eu deixo na descrição do vídeo links da Amazon para você poder justamente por aqui entrar lá na loja e adquirir um desses produtos, caso, claro, fique interessado por essas publicações. Aquele esquema, pessoal, é uma forma de ajudar o canal, porque eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Claro, ajuda muito ao canal a crescer e comprar, por exemplo, essas luzes que eu consegui adquirir com a ajuda de todo mundo. Enfim, aí também tem o aviso super importante, não precisa comprar esses livros que eu estou mostrando para vocês. Vocês entram na Amazon e podem comprar o que vocês quiserem, não se sintam obrigados a comprar especificamente esses livros, só se, claro, estiver interessado na história. Enfim, acabou o jabá. E vamos então a mais um livro aqui que eu quero ler, também da literatura japonesa. E dessa vez com um autor que eu preciso puxar aqui pelo rabo do olho o nome dele, porque senão eu vou falar errado. Susaku Endo, aqui com Silêncio. Acertei? Susaku Endo. Isso, Silêncio. Um livro que ficou badalado durante um bom tempo, acho que uns 3 anos atrás, foi antes da pandemia, né? Talvez um pouquinho antes também. Todo mundo estava lendo, todo mundo queria comprar ele. Quando você entrava numa livraria, sempre ele estava em destaque e eu sempre fiquei curioso em fazer a leitura. Eu demorei a comprar e também ficou parado aqui na estante durante um bom tempo. E também eu tenho um certo interesse por ele porque um grande escritor, ou aliás, um grande cineasta que eu curto bastante, que é o Martin Scorsese, ele fez uma adaptação, fez um filme a respeito dessa obra aqui do Endo. E diz aqui, por exemplo, aqui na quarta capa, peraí, deixa eu ver se aqui no... Não, deixa eu ler o que está na orelha, que tem mais informação interessante. Silêncio é uma história ficcional, baseada em fatos reais, sobre um missionário idealista, o jesuíta português Sebastião Rodrigues. No fim da década de 1630, ele embarca para o Japão para ajudar os cristãos locais e descobrir a verdade sobre seu amigo mentor. Um teólogo teria recusado o martírio glorioso e preferido renegar a fé. Depois, confrontado com a realidade da perseguição religiosa, o próprio jesuíta tem de fazer uma escolha terrível: abandonar seu rebanho ou seu Deus. Realmente, uma proposta bastante interessante e me parece que essa história aqui tem tudo a ver com a pegada lá do cineasta Martin Scorsese, que ele tem aqueles filmes que são bem, que aproximam o personagem de nós espectadores. Ele vai bem a fundo ali na alma do cidadão, né? E é o caso, então, parece que aqui pela sinopse, e o que diz também aqui na quarta capa, que eu acabei não lendo para vocês, me parece que, sim, é por causa disso que o Scorsese se interessou pela essa história. Estou muito curioso, duplamente curioso, né, já que é por 2 motivos. Simplesmente pela literatura oriental e também pelo interesse do Scorsese aqui nessa história. Nunca ouvi nada, nunca li nada do Endo e espero encontrar uma boa história com certeza. 270 páginas, fácil leitura com certeza. A fonte aqui é até um pouquinho grandinha. Recomendo para vocês e faço a pergunta, vocês lembram desta pegada popular que esse livro tinha anos atrás? Sim ou não?
Bom, agora aqui com o nono livro, com certeza tem aquela mesma pegada da popularidade. Todo mundo queria comprar, todo mundo queria ler, naquela festa de todo mundo igual. Eu também demorei a comprar esse livro aqui e, bom, finalmente vou lê-lo. Aliás, uma coisa mais diferenciada não é prosa, pois é, temos aqui a arte sequencial, mais conhecida como histórias em quadrinhos. E eu me refiro a esse livro aqui, Maus, que eu preciso ler o nome do autor, aqui, Art Spiegelman, algo mais ou menos parecido com isso, o alemão, né? E você pode dizer, é uma história sobre malvados, maus. Não, maus é ratos em alemão. Aliás, os protagonistas aqui são ratos. Vocês podem conferir e, aliás, a imagem aqui que destaca bastante na capa, vocês já estão entendendo exatamente do que se trata a história. E eu destaco, então, uma frase que está colocada aqui, extraída do Wall Street Journal, que diz, em resumo, acho que basicamente tudo aqui, não precisa nem muitas explicações. A narrativa mais comovente e incisiva já feita sobre o Holocausto. Simplesmente isso. Pois é, você basta juntar Lé com Cré, né, a imagem que tem aqui, a frase que foi dita aqui e, tibum, você já entendeu exatamente do que se trata essa história aqui, que todo mundo, sim, todo mundo entrou aqui por causa da popularidade do livro, todo mundo queria comprar essa história em quadrinho, não é verdade? Mas no fundo, todo mundo que sai da leitura diz que sim, é uma obra realmente que marca bastante e bastante pesada, se eu não me engano. Não é bolinho não que acontece por aqui. E, de novo, eu faço a pergunta para vocês, né? Vocês fizeram como eu, por exemplo, né, que não quis participar da modinha. Realmente eu nunca gosto de participar de modinha literária. Todo mundo está querendo ler esse livro. Não, eu prefiro passar o tempo, fugir dessas influências, né, e depois curtir a obra assim, completamente esvaziado de qualquer pressão, digamos assim. Estou lendo porque eu acho que é interessante, mesmo que tenha perdido bastante popularidade. Enfim, aliás, isso aqui acho que é mais famoso ainda do que foi Silêncio, o livro que eu mostrei anteriormente. De qualquer forma, a curiosidade que eu tenho aqui ainda é bastante forte. Eu tenho certeza que vai ser sim um bom produto a ser lido. Bom, e agora, já se aproximando do final da lista com o 10º livro, temos a situação de também fazer uma aposta no autor que você não conhece, mas sabe que ele publicou várias coisas e fica aquela grande curiosidade. Basicamente, é um autor que eu vou apresentar aqui para vocês, que sim, eu conferi, tem bastante livro, mas eu fiquei mais interessado nele por causa da editora. Uma editora que já não existe mais. Lembram da Kozak Knife? Pois é, durante muito tempo ela tinha um certo prestígio e lançava grandes autores. Mas também, depois que ela fechou as portas e a própria Amazon, né, pegou todo o lote do estoque que havia residual lá da Kozak Knife e ficou vendendo bastante coisa. E num certo tempo também fez uma promoção que era para meio que fazer a limpa. Foi uma oportunidade que eu aproveitei para pegar um monte de coisa da Kozak Knife e fui pegando sem saber o que eu estava comprando, para falar a verdade. No caso, foi um desses autores aqui presentes que eu vou mostrar para vocês agora. Me refiro a Estevão Azevedo, aqui com No Tempo de Espalhar Pedras. Pois é, um autor que eu comprei então no susto, digamos assim, na promoção, vamos pegar. E sim, sabia que ele tinha escrito vários livros, mas não sei se é coisa boa ou não. Ou seja, de novo, estou na pura curiosidade por aqui. Por exemplo, o que diz a quarta capa? Em um lugar indeterminado, um grupo de homens cava e peneira a terra em busca de diamantes que não existem mais. Submissos ao coronel que se beneficia de seu trabalho, os garimpeiros procuram manter o equilíbrio instável de suas vidas, suspensos entre a penúria extrema e as artes da sobrevivência. O coronel não tolera aborrecimentos. Uma ordem sua determina execuções sumárias. Não há resistência possível. Nenhum deles é dono de si. Em meio ao cenário de extinção, surgem histórias de amor, violentas, desesperadas, gestos derradeiros de criação e busca da vida. Joca, Bezerra, Ximeno e Rodrigo acreditam que o desejo poderá levá-los a outro destino. O crente Silvério busca refúgio na fé. Romeu e Julieta apocalíptico, numa Verona reinventada no garimpo, na terra mitológica escavada e seca feito mãe árida. Aqui não há redenção nem esperança. Romance de força extraordinária, revela um autor magistral. Bom, a última frase aqui foi uma forçada de barra, né? Romance de força extraordinária?
revelam um autor magistral? Não sei. Tá aí. A curiosidade de a gente descobrir pelo que é prometido aqui na capa, assim, a sinopse, o contexto da história parece interessante, realmente. Agora, só forçação de barra aqui na última linha, aí, meu filho, são outros 500. Mas, de qualquer forma, confio, então, que será uma boa história. Como ele publicou outros livros, então acredito que sim, é um bom autor. Ou será que não? Enfim, vocês gostam de fazer essas apostas também? É uma coisa também diferente, né? Você sabe que não é um autor consagrado, porque não tem anos, é um autor contemporâneo ainda nosso, né? Então tem aquela coisa de você... Será que ele é realmente bom na literatura ou muito bajulado, digamos assim? É uma coisa a se descobrir com certeza por aqui. Agora aqui com o 11º livro que eu pretendo ler ao longo dos próximos meses, aliás, esse vai ser bem rapidinho, né? Continuo com uma certa tradição que eu tenho aqui no canal de sempre no mês do Carnaval fazer uma leitura relacionada tematicamente às festividades carnavalescas. Então, para esse ano escolhi um título de Ney Lopes, A Lua Descamba. Acertei? A Lua Triste Descamba. Falei errado. A Lua Triste Descamba de Ney Lopes. Pois é, uma história totalmente focada então nas questões ali do carnaval, aqui no caso carioca. Olha só o que temos aqui na sinopse, que é difícil de ler, ainda está embalado, mas é um fundo vermelho com letras pretas e pequenininhas. É difícil aqui para o ceguinho ler, mas vou tentar. Em um dia qualquer de 1980, no Rio de Janeiro, seu Juvenal, sambista veterano com aproximadamente 80 anos, concede uma entrevista. O assunto é a Irmãos Unidos da Fontinha, escola de samba que ele ajudou a fundar e cujo jubileu de ouro será o tema autorreferente do próximo enredo. Bom, é longo o texto aqui, mas para resumir, né? Sim, é mais um texto do Ney Lopes, onde ele faz uma mistureba, né? Ele coloca personalidades que realmente existiram lá da história do carnaval carioca e coloca, assim, alguns personagens de sua própria criação. Faz aquela mistureba e tenta, assim, dar um contexto bastante, digamos, realista, né? Ou, com certeza, na sua visão do que ele percebeu por lá, que com certeza, né, essas coisas autobiográficas tem muito do que o cara percebe, né? Às vezes foge um pouco a real história, mas, de qualquer forma, contextos interessantes. E eu gosto muito dessas temáticas carnavalescas, que a gente consegue descobrir um pouco ali a respeito de como é o samba ali nas suas entranhas, né? Eu, pelo menos, sempre curti assistir os desfiles de escolas de samba lá do Rio de Janeiro, mais do que aqui de São Paulo, confesso, né? Mas, bom, estamos num período que nem carnaval não vai ter ainda, mais uma vez, por causa, claro, da pandemia, mas talvez o clima de carnaval a gente consiga manter pelo menos dessa forma, né? Lendo histórias que tem um cunho carnavalesco, né? Fazer o quê, né? É a folia possível. Bom, e chegando então ao 12º livro aqui dos próximos livros a serem lidos, com certeza um classicão de uma também escritora brasileira. Fechando o ciclo, né? Se começamos lá no primeiro livro com a Júlia Lopes de Almeida, terminamos aqui com Lígia Fagundes Telles, com a sua publicação Ciranda de Pedra, um livro muito conhecido dessa escritora brasileira, que eu, particularmente, vi uma adaptação na TV, sim, virou novela esse texto, aliás, virou por 2 vezes. Na primeira oportunidade, em 1981, que foi quando eu assisti, e depois em 2008. Eu lembro, é uma coisa curiosa a respeito, né? Não lembro detalhes da história, nenhum. De um personagem marcante, muito menos. Não lembro nada. Mas uma grande sensação que eu tive, e naquela época eu ainda assistia bastante novelas, eu tive a sensação que aquela novela que foi feita no horário das 6 horas, ela era muito arrastada, era uma novela pesada, ela tinha uma pegada completamente diferenciada do que havia sido apresentado antes. Geralmente a novela das 6, ela tem uma coisa um pouquinho leve, não chega a ser tão engraçada quanto é do período das 7 horas, mas ela já tem uma certa carga leve. Mas Ciranda de Pedra era uma novela esquisita, arrastadona. Eu não sei se quando fizeram uma segunda versão, mantiveram exatamente essa coisa meio esquisita. Mas, lendo aqui a sinopse, que eu não lembro de nada, você consegue perceber que essa sensação que me ficou tem algum sentido. Olha só, Natércio amava Laura, que amava Daniel. Virgínia amava Conrado, que amava Otávia. Letícia amava Afonso, que amava Bruna, que amava Deus,
sobre todas as coisas. Nessa ciranda de sentimentos, cada um guarda seus segredos, anseios e frustrações, em especial a menina Virgínia, de cujo ponto de vista a história é narrada. Sob a superfície da normalidade, uma família de classe média é abalada em seus alicerces pela loucura, pela paixão e pela morte. Ciranda de Pedra, um dos pontos altos da obra de Lígia Fagundes Telles, é um originalíssimo romance de formação, acolhido com entusiasmo pela crítica e pelo público desde que surgiu em 1954. Para Carlos Drummond de Andrade, trata-se de um livro perturbador, que nos prende, nos assusta, que nos faz sofrer e ao mesmo tempo nos oferece o remédio compensador da arte, atestando a enorme popularidade do romance. Isso aqui é sobre as novelas, né? Bom, enfim, sim, a pegada aqui, dá para perceber pela sinopse que foi o que eu retive na memória. É um texto difícil, complicado, enfim, não é coisa leve. Mas de qualquer forma, eu pessoalmente gosto bastante da Lígia Fagundes Telles nos seus contos. Adoro o final que ela faz na maioria das suas pequenas histórias. Aquele final meio aberto, né, que você precisa completar exatamente como aquela certa situação desemboca para algo que a gente possa dizer que, caramba, o que realmente aconteceu ali? De qualquer forma, né? Eu não sei se nos romances, eu nunca li um romance da Telles, se ela tem essa mesma pegada. Acredito que não. Um romance necessariamente precisa ter algo um pouquinho mais sólido ao final, né? Uma história mais fechada realmente, né? Mas é possível que ela tenha deixado tudo aberto também. Mas estou na curiosidade de descobrir finalmente Ciranda de Pedra no seu original. Mesmo que, claro, a adaptação que eu vi lá nos anos 1980 já virou fumaça na minha memória há muito tempo. Só ficou, como disse, essa sensação. Lanço a pergunta para vocês também. Gostam de ver adaptações de obras clássicas de autores também consagrados? Coloquem aí nas respostas nos comentários do vídeo. Bom pessoal, e aqui está o apanhado geral de todos os 12 livros que eu pretendo ler ao longo dos próximos 12 meses aqui de 2022. Eu acho que dessa vez fiz uma boa seleção e espero que todos esses títulos aqui sirvam de inspiração a vocês. Quem sabe, algum deles vocês podem compartilhar comigo justamente a leitura. E naquelas, né? Vocês necessariamente não precisam comprar nenhum desses livros, mas vocês podem dar aquela forcinha que eu já comentei ao longo do vídeo. Utilize os links que eu deixo aqui na descrição do vídeo e acessem a Amazon para comprar algum desses livros ou, quem sabe, qualquer outra publicação que vocês queiram. Desde já agradeço a quem fizer esse esforço aqui para o canal. Bom, então é isso, pessoal. Esses livros serão apresentados em formas de vídeo-resenha ao longo dos próximos meses. Não sei por qual que eu vou começar, mas pretendo me divertir com todos eles. E enquanto essas vídeo-resenhas não aparecem, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que fizeram participação aqui no canal lá em 2021. E por enquanto, tchau!